Gente, olha só, você sabia que na Europa a trombose venosa mata mais pessoas por ano que a AIDS, o câncer e os acidentes rodoviários juntos? É muita coisa, hein? São mais de 540 mil mortes anuais. Esse é o tema da entrevista de hoje e quem está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre este assunto é o cirurgião vascular e também radiologista e intervencionista, Dr. Cláudio Atsushi Yokoyama. Boa tarde, prazer ter você aqui com a gente, viu? Boa tarde, prazer é todo meu estar presente. Bom, Dr. Cláudio, explica o que é a trombose venosa. Bem, a trombose venosa, na verdade, assim, a gente pode colocar a trombose como formação de trombo, formação de coágulo. É um fenômeno que o sangue se coagula. A coagulação do sangue é um mecanismo de defesa para não ficar sangrando. E ele pode coagular em algumas situações. Dentro da veia, quando o sangue está muito parado, ou se você tem uma lesão na veia, né, ou por algum fator do próprio sangue, o sangue ter um problema de coagulabilidade aumentada. Então esse sangue, ele, em algumas circunstâncias, pode coagular dentro da veia. Ele coagula dentro da veia e ele causa inúmeros sinais e sintomas e alguns problemas. Principalmente, o grande problema da trombose venosa é quando ele desgarra, e isso pode ir para o pulmão e causar uma morte súbita. O que? Esse coágulo? Esse coágulo. Ele pode ir para o pulmão e aí provocar uma morte súbita, mas ele não acontece de uma hora para outra, esse coágulo, ou acontece? Não, assim, a gente usa ou métodos físicos, como uma meia elástica, ou métodos químicos com um anticoagulante, para deixar o sangue mais fino, né, em linguagem mais simples, de forma que o sangue não coagule. Então, pacientes que vão ficar em cirurgias tem vários fatores que podem estar relacionados. O principal fator mais comum é pacientes imobilizados. Então, ou o paciente está no pós-operatório de uma cirurgia, né? Então é muito comum, não que seja muito comum, hoje é muito comum, não é porque existe uma profilaxia. Então, os médicos hoje, eles têm... O que é a profilaxia? Explica para quem está em casa. Grande porte, ou vão ficar muito tempo internados. Esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver uma trombose venosa. Independente da idade, ou não? Independente da idade. Só que pacientes acima de 60 anos têm uma chance maior de ter esse tipo de problema, porque ele tem alterações tanto da coagulação, como ele tem também alterações na parte de mobilidade. Quer dizer, quando a perna fica parada, o sangue flui mais lentamente. Uhum. Porque o que faz o sangue fluir da parte venosa, né, da parte do sangue que retorna para o coração, é a contração da musculatura. Né? Então, a contração da musculatura, no sistema profundo, ele contrai as veias, existe um mecanismo de válvula que impede que o sangue volte. Então, cada vez que a musculatura contrai, ele joga o sangue para cima. Então, é esse movimento do sangue que impede do sangue coagular, né? Grosseiramente, tá? Mas, então, por exemplo, se fica muito tempo, pacientes que tem um derrame, que é paralisia do membro, o membro fica paralisado, então todo esse mecanismo de bomba é interrompido. Então o sangue parou, coagula. Então ele coagula ali dentro e forma a trombose venosa. Olha só, então quer dizer, pessoas que são sedentárias têm um risco maior de sofrer por causa da trombose ou não? Venosa? Veja assim, não o fato de ser sedentário, assim, porque a trombose venosa é um fenômeno, muitas vezes um fenômeno agudo, né? O sedentarismo, a alimentação, ele está mais ligado à trombose arterial. São duas patologias bem diferentes. Qual que é a diferença de uma e da outra? Então é muito interessante, porque assim, isso tem muita confusão. É verdade. Isso, né? O sangue da artéria é o sangue que vai. Então, o coração leva o nutriente para a célula. É como se você estivesse numa casa e viesse todo dia alguém entregar um pouquinho de comida na sua casa. E o sangue venoso é o sangue que volta, ele pega a sujeira e leva embora, que é o lixeiro que passaria e levaria... Recolhendo tudo. Exato. Então, na sua casa, você conseguiria viver um período grande sem o lixeiro, mas sem a sua comida, sem a sua água, você não precisa. Então, a artéria é isso. Então, a trombose na artéria, ele obstrui a circulação e obstrui a entrega do alimento para a célula. Então, a célula morre. Então,
patologia, trombose na artéria, oclui a artéria, forma o chamada isquemia. A isquemia lhe dá a gangrena. Então, aquilo que está a risco de perder o membro, né, que a gente fala, risco de amputação, isso está ligado à trombose da artéria. Né? Trombose da artéria. Isso. Então, para as pessoas que têm o diabetes, por exemplo, que às vezes acontece essa necessidade de amputar algum membro do corpo, é por causa disso. Exato. Então, a doença do colesterol, o sedentarismo, essa parte toda da alimentação, está ligada à doença que provoca, vai obstruindo as artérias. Então, trombose na artéria é o que é o que tem grande gravidade, assim, em termos de amputação. A trombose venosa também tem a gravidade porque aquele coágulo que formou na veia, ele pode soltar e parar no pulmão. Então é uma das grandes causas de morte súbita, né, que como você mesmo colocou. Mas, assim, a longo prazo, a trombose venosa ela vai dar inchaço e varizes. Ah, é? Então, muitas vezes, os pacientes vêm no consultório com varizes, às vezes falam, você pode ter uma trombose, mas a trombose na veia superficial não é um problema grave. Né? Então, é muito comum, às vezes, o paciente vem assustado no consultório, porque, de certa forma, ela não teve o conhecimento, ou não foi explicado, seja lá qual o problema, a diferença da trombose arterial com a trombose venosa. Então, ela vem com um medo de perder a perna. E, na verdade, não. A trombose venosa tem outras características, né? E o grande problema não está ligado... A longo prazo tem alguns problemas que a trombose venosa vão causar no membro, né? Na perna, que é a varize e a longo prazo, que nós chamamos de insuficiência venosa crônica, ela pode dar uma úlcera varicosa. Tá? Então, a maior gravidade ligada a longo prazo na parte da trombose venosa é a úlcera varicosa. Que a gente consegue controlar isso nos pacientes, né? É certo que, assim, hoje, assim, no Brasil acaba sendo um problema de saúde pública porque muitos não têm acesso E não faz um acompanhamento, não fazem né? acompanhamento, não têm acesso e acabam tendo essas úlceras, acabam perdendo horas de trabalho e tendo alguns problemas relacionados com isso. Mas, assim, não é uma coisa que efetivamente dá uma gangrena, amputação, essas coisas. São patologias diferentes. Doença na artéria e doença na veia, né? Tá certo. Doutor Cláudio, muito